Boa tarde a todos. Nós vamos dar continuidade enfim, às atividades. Historicamente, quer dizer, já há alguns anos atrás, a SBOT fazia, nesse dia, um fórum que era exatamente dedicado à discussão de problemas, enfim, do desenvolvimento da sociedade. Isso mudou um pouquinho nos últimos anos, a gente convidava pessoas de fora, e aí, desse ano, a gente resolveu resgatar essa ideia de tal forma que a gente possa efetivamente discutir os nossos problemas, colocarmos nossos problemas, hoje em dia com meios aí mais sofisticados, a gente tem uma votação, vocês vão ser chamados a votar e participar, de tal maneira que a gente possa ouvi-los e quem sabe, transformar, enfim, as opiniões numa coisa, enfim, numa relação muito mais democrática. O fórum vai constar de 3 etapas, a primeira delas, cada uma tem meia hora, será dando continuidade à discussão que vocês estavam tendo aqui com todo o interesse acerca de ensino, educação, e evidentemente o Congresso Brasileiro não se dissocia dessas duas coisas aí, dessas duas, do ensino e da pesquisa. A segunda parte aí, que é essa primeira parte eu vou moderar, e eu aí eu fui presidente da SEC, vice-presidente da SET, enfim, eu acho que eu tenho, enfim, as qualidades para fazê-lo. Eu vou chamar 3 pessoas para aqui como moderadores, mas isso simplesmente quero que a gente possa desenvolver a conversa, e a discussão está aberta a vocês todos, e nós estamos aqui muito mais para ouvi-los do que qualquer outra coisa. Então eu queria chamar o Dr. João Maurício Barreto, que será o presidente da SEC agora para o ano de 2012, o doutor Oswaldo Pires, que é preceptor da Unifesp, e, na verdade, na tentativa de chamar um preceptor de um grande serviço, quer dizer, um dos maiores serviços do país, e o doutor Francisco Robson Alves, do Ceará, que, enfim, é chefe lá no Frotão, que é outra realidade para que ele sente aqui e discuta conosco. E aí, como é que... Podia projetar, por favor? Está passando aqui? Tá. Bom, e a ideia, isso foi formatado da seguinte maneira. A gente mandou um e-mail de tal forma que a gente pudesse ouvir de membros da sociedade sugestões, ou seja, anseios de temas que eles teriam vontade de discutir. E aí tem uma lista grande, eu vou passar para os senhores. Então, esses são os participantes, essas são a lista, enfim... Então, esses são todos os temas que foram listados, quer dizer, foi feita uma tabela, enfim, evidentemente algumas coisas se sobrepunham, esse em relação ao ensino e treinamento, então, são acerca da profissionalização dos preceptores, unificação do programa de residência médica, priorizar novos serviços em regiões carentes, qualificação de examinadores, valor da inscrição, descentralização do exame escrito, início do programa de residência, vezes a data do TEOT, e como reavaliar os serviços já credenciados, a educação em relação ao programa de atualização online, descentralização da educação continuada, um programa para pontuação de recertificação, acerca de criação de registros de artroplastia no país e uma divulgação de critérios para os prêmios da SBOT. E acerca do Congresso Brasileiro, acerca de conteúdo, identidade do Congresso, valorização de programas científicos e etc. Então, a gente vai voltar aqui um pouquinho. E aí eu abro a pergunta, e eu vou perguntar ao João Maurício. João também, quer dizer, ele tem todas as qualidades, já foi membro da SET, chefe de um serviço há muitos anos, tem toda uma atividade com a residência médica. João, você acredita que essa mudança do início da data da residência cria problemas para os serviços? Ou isso merece a nossa atenção, alguma coisa? Eu acho que se de fato for em março, eu acho que a gente vai ter que... Eu acho tá... Isso aí é com vocês, lá de São Paulo. Lá no Rio de Janeiro a gente fala de longe. Eu acho que se efetivamente vai ser em março, eu acho que a gente vai ter que se adequar, porque realmente fica uma coisa, um interstício de 2 meses, que, enfim, o camarada não pode prestar o exame, entendeu? E se ele, de fato, está habilitado, por lei, por direito,
Eu acho que a gente vai ter que apreciar essa questão aí. Oswaldo, lá na Unifesp, isso será uma realidade absoluta, né? Até porque vocês seguem regras muito claras do MEC, né? Isso já foi um impacto para vocês? Já está sendo um impacto para vocês? Como é que está sendo isso aí? A gente teve um programa, já começa dia 1º de março a resolução, né? Isso não tem jeito, já está resolvido. E a gente teve que fazer uma readequação do programa para poder, esses próximos 2 anos. A partir do 3º ano, volta tudo ao normal, que todo mundo já começa em março. Mas esses próximos 2 anos, a gente tem que fazer uma readequação da divisão dos residentes, aonde eles estão passando, e também uma readequação do calendário. Então, a gente vai tentar jogar esse calendário um pouquinho mais para frente, tanto para R2 como para R3. Mas, quer dizer, na prática, a gente que lida com residente vai ser muito difícil. Hoje em dia, eles já somem em, novembro, sei lá quando é. Você imagina que se o candidato virar aqui, vai fazer a prova, vai ser aprovado e ele vai voltar para trabalhar, entendeu? Isso não será uma coisa factível, né? O que a gente fez em relação a isso, o R4 continua começando em fevereiro. Como a gente tem o R4 e quase todo mundo vai para o R4, que é a especialidade, então, o R4 continua começando em 1º de fevereiro. Então, a gente vai suprir a falta do R3 em fevereiro com o R4 que vai estar entrando. Desculpe, mas o teu R4 ele é regulamentado? Ele ganha bolsa? Não. Então, não é R4. Ele é um estagiário. Ele é um estagiário... Então, esquece. Então, ele não é R4. Não, é um estagiário que faz a especialidade. R4, tudo bem, mas o problema é que o camarada terminou a residência e daí ele vai ter que esperar 1 ano para fazer a prova. E a gente sabe, todo mundo sabe disso, que a hora boa de fazer é amanhã. Você terminou a residência hoje, você faz amanhã. Porque daqui a 15 dias você já não está tão bem preparado assim. Né? Oi, pois não. Quem? Eu acho que a gente vai ter que pensar nisso aí. Isso aí leva a você pensar sobre isso. Mas aí a pergunta que surge é a seguinte, é assim, será que nós teríamos esse quórum aqui no dia 15, 18 de fevereiro? Não é uma realidade, você entendeu? Porque é uma época que será próxima ao carnaval, um pouco antes ou um pouco depois, dependendo do ano. E segundo é que você tem compromissos familiares, hoje em dia tem a motivação de muita gente que vem para cá, que traz os filhos. Hoje em dia a criança nessa época já está em aula, então é uma coisa que... A questão da data é uma questão logística importante. Essa é a data mais barata do hotel, que é o primeiro fim de semana depois do Réveillon. Qualquer coisa fora disso implica num aumento de custo brutal. Esse isso é um dado relevante. Belo, você deve saber, se tem um contrato a longo prazo com esse hotel para prova? Quando eu saí, tinha um contrato de 5 anos. Sabe isso, João? E até 2000. O João que deve saber agora. Sabe agora, João? Não, é porque eu estou perguntando isso, já que você surgiu, porque não adianta amanhã dizer assim, vamos mudar, mas nós temos um papel que já foi assinado lá atrás, entendeu? Então, é verdade. Existe eu não sei se é um contrato ou um compromisso, mas já tem as datas reservadas nos próximos anos. Quantos anos? Sabe, não? 4 anos. Normalmente, 5 anos a gente tem as datas reservadas. Mas é um ponto relevante em termos de custo. Não, com certeza não. E hoje em dia, quer dizer, outro tópico de discussão aqui são até as medidas que foram tomadas com a intenção de reduzir custos, né? E com isso a gente muda um pouquinho de assunto. Robson, eu vou te dar agora uma pergunta assim, mais espinhosa, você já não falou. Para os seus residentes lá no Ceará, o que significou ter que ter se deslocado lá ao Recife para fazer prova e depois vir aqui fazer prova? Isso foi uma coisa que... o que você ouviu? Qual é a sua percepção disso? Mas houve uma reclamação deles em relação a custo, né? Sem dúvida, isso eles reclamam porque tem que gastar para vir aqui. Já é um custo que tem muitos deles que são pais de família, então eles já investem para vir aqui fazer o teste. Então, para Recife, mais um custo. Eu acho que privilegiou aquele que não estava estudando, porque ele já ficou em casa, né? Então não gastou mais. Mas para quem estudou, gastou 2 vezes, né? Mas acho que o cara preferia ter esse custo, não deveria? Ah, com certeza. Abreviou. Tá todo mundo querendo gastar mais nesse aspecto. Né? Mas eu me preocupo em relação a isso. O MEC convocou para março, aí vai ficar mais distante ainda, dezembro, no começo de dezembro. Quer dizer, a gente vai perder 6 meses de residência, né? O sujeito vai sumir 6 meses antes, porque vai contar... Vai sumir novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 4 meses. Não, agora a prova em mais novembro, férias, 3 meses. 7 meses de residência a menos. Ele some em outubro, na verdade, né? Ele some em outubro. Preocupante. Mas eu acho que tem um aspecto positivo também, né? O cara fez a prova escrita lá atrás,
Aí ele tem um tempo que ele só se preocupa com a oral. É um foco muito mais definido de estudo, eu acho que é um time de assimilação, de treinamento diferente. Dedicar tantos meses dele para estudar, porque isso aqui não é cursinho pré-vestibular, você entendeu? Na verdade, a gente faz um programa de residência médica para se formar médico, né? E estudar é parte ativa disso ao longo dos anos, entendeu? E eu queria sugerir, desculpa, eu queria sugerir que o Taro poderia ser parte da prova escrita. O Taro é feito durante 3 anos, porque se não se oficializa, vai um membro da SBOT lá, e ele fiscaliza o Taro, e é parte da prova escrita do camarada. Aí dezembro não existiria mais. Não precisaria de dezembro, ele já vem para cá fazer só a prova oral, habilidade e física, né? Exame físico. Ronaldo. Bom, eu não concordo com o que foi falado aí, que o residente foi bom. Na prática, o que eu acompanhei com os residentes do serviço é que eles dispersaram bastante. Eles chegaram depois da prova escrita e passaram pelo menos uma semana, uns 10 dias, que baixou o nível de preparação. Na minha prática, foi totalmente inverso e foi muito negativo. Foi preciso, inclusive, dos preceptores chegarem aos residentes para voltar a incentivar a preparação. E o que eu ia falar, o Robson até antecipou. Eu até cheguei a comentar com o Fernando, e ele me falou que era necessário um membro da SET estar no concurso. Seria uma coisa necessária. Então, por que não se faz, então, a preparação de alguns membros? Então, do Ceará, a pessoa poderia ir para Recife, fiscalizar essa prova, de Recife para o Ceará, ao invés de se deslocar 15 residentes. Eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho também nisso. Se é para não fazer no Taro, faz-se a prova escrita nos estados. Se é um estado de quantidade muito pequena, sei lá, você imagine, no caso do Ceará foi para Recife, mas o pessoal do Amazonas, embora sejam poucos, foi para Brasília. Toda a região norte foi fazer em Brasília. Eu acho que a gente podia pensar em descentralizar um pouco mais isso. Se eu faço um Taro lá em Fortaleza, e isso é parte para avaliação, por que não fazer a prova escrita? E vai um membro que seja treinado pelas 7 casas dos estados vizinhos. Essa é uma ideia. Próximas pessoas que se forem falar, eu só vou identificar o Ronaldo, é um colega nosso de Fortaleza, que algumas pessoas podem não saber de quem é. Eu acho que é importante, quer dizer, a perspectiva geográfica desse país é fundamental. O João, depois eu dou a palavra a você, Rob. Então, só respondendo, realmente o Taro ele pode evoluir para isso, entendeu? Existe o problema da vigilância, a SET sempre teve esse rigor com a vigilância e com o sigilo e com a aplicação da prova, mas não é inviável. Nós somos em 9, nós temos os sombras que ajudam, mesmo nessa descentralização, os sombras participaram e ajudaram na aplicação. Agora, a descentralização foi feita em 6 lugares, poderiam ser 3 ou 10 ou 27, eu não sei, isso é uma decisão e uma logística estratégica que pode ser discutida. Só lembrar mais um detalhe, que o Taro, ou uma prova escrita seriada, né, já foi uma ideia do Dr. Santilli na gestão dele, pode ser uma forma de ir avaliando durante a formação do residente, de modo que, chegando lá no final, ele possa ser avaliado só na parte prática e não na teoria. Outras sociedades já fazem isso. Assim como outras sociedades já fazem a prova, apesar de toda a residência começar na mesma data e acabar na mesma data, tem provas durante o ano inteiro com várias sociedades. Nós temos essa cultura e esse costume, não sei se nós queremos mudar, mas que é viável fazer em qualquer época, né? O Robson aqui, depois do Cunha. Ainda teria uma vantagem, eu posso aplicar uma prova para o R1 de um nível dele. Claro. Sem questões, avaliando o R1 no nível que ele deve saber, é muito melhor do que 100 questões. O Taro já é muito bom e eu imagino que seja muito difícil fazer. Mas imagina 100 questões para avaliar R1, 100 para R2, então é mais, assim, você vai avaliar melhor o candidato, se você faz questões para o nível dele. Cunha. Bom, Cunha de Curitiba, eu queria fazer 2 considerações. A primeira, sobre a descentralização. Tem que saber qual que é o objetivo da descentralização. Quer dizer, se vale a pena, se é econômico, você tem duas situações. É econômico para a sociedade e é econômico para o candidato. Me dá a impressão que ele é muito mais caro para o candidato
E eu não sei se ele é mais econômico para a sociedade. Então, essa é a primeira grande discussão que você tem que saber. Se é por economia ou se é por facilidade. Se é para fazer tipo Enem, ENAD, que você usa o taro para fazer esse tipo de coisa, e que é até possível. Mas aí você precisa ter um sistema de vigilância que pode ser muito mais caro do que trazer o pessoal aqui para Campinas e fazer dessa forma. Então, isso é uma coisa que eu acho que precisa ter uma investigação com relação ao objetivo da descentralização. Se ele é econômico, se ele é bom para a sociedade ou se ele é bom para o candidato. Às vezes, se você aumentar R$50 na inscrição do candidato, você paga todo o problema da sociedade e resolve todo o teu problema financeiro, porque o indivíduo que vai ter que fazer 2 viagens, 3 viagens, ele acaba sendo. É bom para o cara que está na cidade. Para o residente de Curitiba, do meu serviço, foi ótimo. Eles adoraram. Eles estavam lá mesmo, não saíram de casa, o caso foram nosso fazer. no Rio também. Não tem o menor problema. E com relação ao MEC, eu acho, Geraldo, que isso é uma coisa muito séria. Para quem é chefe de serviço de hospital público, de hospital universitário, do MEC, é real. Hoje o MEC começa em março. Quer dizer, em março nós temos que dar uma solução do residente até março. Eu não vejo outra solução senão a SBOT, se ela quiser continuar com o exame com a mesma quantidade de residentes, tendo os residentes dos hospitais universitários, ela vai ter que mudar a data. Não tem como fazer no começo de janeiro. Você pede um residente de março até, de outubro até março, não tem como você deixar o R3 nesse sistema, né? E esse do R4, que nem o Pires falou, é o seguinte, não tem, você vai fazer o R4, o estagiário, né, por 2 anos, porque o ano que vem você não tem R4, se todos começarem em março, o teu residente vai ter que começar em março, o teu R4 não tem como trabalhar, ele vai ter que começar em março também. Ele começa em março e termina em março. Óbvio, não tem como fazer. Eu acho que o nosso calendário, como o MEC que pode tudo e que manda em tudo, ele começa em março. E hoje todas as residências vão ter que começar em março. Cunha, a esse respeito da questão do custo, né? Eu queria saber se a SET, como comissão, ela tem um posicionamento a esse respeito, um feeling de vocês como grupo? Quer dizer, se foi mais barato, primeiro ponto, João, ou se foi mais fácil, se foi mais adequado? Eu respondo pelo João, assim, durante esse ano, assim, eu tive muita oportunidade de conversar com o João e eu fiz ver a ele da importância que, enfim, ele transmitisse essa comissão, que era fundamental que a gente saia daqui, a hora que a gente sair daqui, conseguir, quer dizer, demora um pouquinho, apurar todos os custos e ver o que isso significou, entendeu, João? E aí balizar, poder ser mais um dado que vai poder balizar a nossa decisão, entendeu? E ele está encarregado disso, a gente conversou bem claro aí sobre isso. Uma planilha específica acerca disso aí. Por favor. Meu nome é Nelson Oca, sou do Rio de Janeiro, Serviço dos Servidores do Estado. A gente tem uma tendência a unificar as coisas na nossa cabeça, né? A gente considera o treinamento do residente dentro do nosso serviço, para a SBOT e para o MEC, a mesma coisa, óbvio. Mas a gente tem que botar na nossa cabeça uma coisa. SBOT é uma coisa, o MEC é outra. O residente, o residente pode ser reprovado no R3. O que acontece? Quando eu participei dos fóruns de residente, né, eu participei do primeiro e do segundo, tinha uma discussão, poxa, o R1, né, se ele não, às vezes, teve uma discussão que o R1 vai para o R2 claudicando, do R2 vai para o R3 claudicando, aí no final, um exame final reprova o residente. A culpa é nossa. Se o R1 foi para o R2, ele não poderia ter sido aprovado para o R2. O R1 só pode ir para o R2 se ele tiver condições de ir para o R2. E o residente tem que saber que o R1, que não tem condições de se tornar R2, ele é reprovado e desligado da residência. A realidade é essa, a regra do MEC é essa. O R3, que acabar a prova da SBOT, a gente fica muito feliz com o candidato, nosso residente, nosso R3, que é aprovado na prova da SBOT. A gente acaba, não precisa vir, não cobra. Na verdade, não. Ele tem que vir. A residência dele acaba no final. Óbvio, durante 2 anos, porque a residência começou em fevereiro, entendeu? Vai ficar um mês de gap, isso aí realmente não tem solução. Mas o que acontece? O residente tem que comparecer. Está entendendo? A aprovação na prova da SBOT não libera o residente disso. Entendeu? Então, o gap que nós temos hoje, efetivamente, é de um mês. Né?
Um mês não, 28 dias. Entendeu? Então, na verdade, o que acontece? O residente, o R3, se ele ficar satisfeito em somente ter o título da SBOT, né, o título de ortopedista da SBOT, e não quiser o título do MEC, aí é problema dele. Mas se ele não for naquele mês, ele está reprovado. Entendeu? Porque ele precisa da nota, e a nota é dada a cada 3 meses. Se você reprovar o paciente no terceiro, o residente no terceiro mês, ele nem judicialmente pode requerer. A não ser que ele entre na justiça, aí vai virar discussão na justiça. Entendeu? Mas ele tem que cumprir o prazo dele até o final. Entendeu? Se ele não quiser ir, tudo bem, ele vai receber a falta. Entendeu? Max, você quer continuar na residência? O assunto é residente? Vamos rapidinho para a gente aproveitar e falar um pouquinho do Congresso, para a gente acabar a nossa meia hora aqui. Pode deixar. Max Ramos, do Rio de Janeiro. Bom, temos alguns problemas aqui, né? Todos os serviços, os residentes, às vezes não tiram férias no R1, no R2, para tirar no R3. Aí tiram 3 meses de férias, às vezes. Temos um problema com a data da prova agora, porque as residências começam efetivamente em março do MEC. Né? Estamos tentando adequar o nosso concurso, nosso de especialista, para final de fevereiro. Aí o custo fica elevado. Mas por que não esperar o residente terminar efetivamente a residência dele, que termina ao final de fevereiro, e colocar o concurso para meses à frente, abril ou maio, onde o custo do hotel é barato e ele não vai se ausentar da residência médica para poder estudar para a prova das SBOT. Ele tem que terminar a prova, como se faz a sociedade de anestesiologia. O cara faz o TSA anos depois. Então, com isso, você acha que resolve alguns problemas aí, né? Mais uma ideia. Bom, a gente vai... o outro assunto que a gente passou, e a gente vai fazer a gente pode até, depois a gente tem uma votação, a gente pode avaliar isso aí melhor. O outro tópico que acho que se impõe é sobre o Congresso brasileiro. Quer dizer, existe assim uma máxima, acho que muitos de nós comentam, o Congresso se tornou desinteressante, o programa não me motiva a ir lá, não me motiva a escrever um trabalho, enfim, tem sérias considerações e nós temos absoluta consciência disso. E aí, quer dizer, a gente, no caso, quer dizer, o João Maurício, que vai ser o presidente da SEC, que é exatamente o órgão da sociedade encarregado de organização do Congresso Brasileiro, a gente está absolutamente atento a isso, quer dizer, eu tenho me conversado bastante com o João, enfim, com o Romeu, que é o presidente da Comissão Científica, com o Adalberto, presidente do Congresso, nós estamos imbuídos de fazermos modificações ao programa científico que possam torná-lo ainda mais interessante, para que a gente não ouça essa crítica, que é uma coisa que a gente meio que ouve no corredor, mas o fato é que ela existe nos corredores. E aí eu gostaria de abrir essa discussão, enfim, e saber... Você quer falar alguma coisa, Robson? Enfim, ouvir de vocês coisas que possam nos ajudar, ideias que possam nos ajudar a acrescentar tudo aquilo que a gente já pensou e pretende fazer. Fala, Robson. Eu acho que é mais ou menos um pensamento consensual. Eu acho que a maioria de nós não vai todo ano para o Congresso Brasileiro. Mas se o Congresso Brasileiro gera receita para a SBOT, ao meu ver, não tem nem o que discutir, tem que ter todo ano. Agora, se você como membro vai todo ano, é outra história. Acho que aí a opção vai bianualmente, mas eu acho que se gera receita para a SBOT, como a ideia que a gente tem como membro, assim, que isso gera receita, e é o que a gente vê na prática também, imagina. Então, eu acho que tem que ter todo ano. Agora, o membro... vai a cada 2 anos. Esse tópico anual bienal, a gente colocou ali, quer dizer, simplesmente para ser absolutamente honesto as coisas que nós recebemos. Mas isso a gente sabe que hoje em dia é uma coisa inviável para a sociedade do ponto de vista gerencial, né? O que me parece, assim, existia assim, uma máxima que o Congresso Brasileiro tem que ser um congresso, porque o médico brasileiro não são vocês no Rio de Janeiro, São Paulo, sei lá mais aonde, e que a gente tem que fazer uma coisa mais básica e que vai atingir o médico no país como um todo. Mas, por outro lado, você acaba que vê o pessoal reclamando. Pô, eu fui numa sessão do joelho fraca demais, eu fui numa sessão muito básica, parecia aula de residente. Isso é comentários que a gente ouve. E aí, dosar isso, o quanto a gente tem que fazer uma coisa básica ou fazer uma coisa para o especialista, eu acho que esse aqui é o grande desafio, né, João? Eu acho que assim... Você quer falar, João? Fala depois, João Maurício. Só queria fazer um comentário que assim, você tem os congressos das sociedades, que são bienais, e que são onde você tem a possibilidade de ver a parte de especialista. O Congresso Brasileiro, ele é uma coisa que tem que ser muito mais aberta, na minha opinião, porque vai ter gente que não faz a especialidade, que faz ortopedia geral, que tirando os grandes centros onde a gente trabalha no Rio, em São Paulo, que
tem muita gente que faz ortopedia geral e acaba não indo para o de especialidade, vindo para o brasileiro. No de especialidade é onde a gente vai ter a palestra a última cirurgia de joelho que existe. No brasileiro eu não vejo necessidade. Eu não sei, eu acho que essa questão aí é uma questão tão mais ampla do que você só considerar que você vai num congresso ou não vai no outro, você vai de 2 em 2 anos ou não. Isso é tão mais complexo, que envolve patrocínio, envolve dinheiro, envolve o Congresso das Especialidades como um contraponto ao Congresso Brasileiro de Ortopedia. Isso é uma coisa tão mais complexa. Eu, para ser sincero com você, quer dizer, eu pessoalmente, eu não tenho uma ideia formada, se do ponto de vista científico, que é o nosso principal objetivo aqui, se um congresso bianual, com um congresso de todas as especialidades de intermeio, de permeio ali entre um congresso brasileiro e outro, como foi durante muitos anos, e a gente sobreviveu, a SBOT não quebrou, a SBOT produziu, cresceu enorme, com pujança ao longo desse período, né? Então, eu não sei, quer dizer, eu acho que a situação financeira que a gente vive hoje, eu acho que tem muito mais a ver com o que a gente gasta do que o que a gente deixa de arrecadar, entendeu? Quer dizer, eu acho que o custo nosso teve uma escalada enorme que a gente não está sabendo, e a economia do mundo, do Brasil, das empresas, a gente está num desacerto. Mas eu acho que o nosso principal foco aqui como médico e como gestores aqui dessa questão é o foco técnico e científico. Certamente ninguém aqui nessa sala é um grande administrador e um produtor de grana, tá certo? A gente é produtor de ciência e de ensino. E dentro desse foco, eu me questiono também às vezes, porque eu escuto muito na Rádio Corredor aí a questão desse posicionamento. Porra, porque o Congresso todo ano, a gente não tem fluxo científico, como tem a Academia Americana, por exemplo. Tem um fluxo científico, se fizesse um congresso de 6 em 6 meses, estava valendo, porque, porra, é muita coisa acontecendo, né? O Brasil não é assim, é diferente, né? Então, eu não sei se a gente está no caminho certo ou não, mas eu acho que essa discussão, se você botar isso para discutir aí, eu acho que vai dar pano para a manga dessa. Samuel, eu vou dar a palavra ao professor Carlos Mesquita. Você pode esperar um pouquinho de pé, você é jovem, ele merece todo o nosso respeito. Eu sou o Carlos Mesquita, do Rio, e eu estava na Comissão de Reforma do Estatuto quando foi votado lá em Curitiba a passagem do Congresso de bienal para anual. Então, tem sempre essa conversa que, mas todo ano, o que eu vou fazer lá todo ano? A questão é que quando o Congresso é bienal, se a pessoa tiver qualquer dificuldade, só vai poder ir de 4 em 4 anos. E ninguém é obrigado a ir ao Congresso todo ano. Você pode ir, você pode fazer a sua frequência bienal. O Congresso é anual, a pessoa vai de 2 em 2 anos. Agora, quando ele é bienal, obrigatoriamente, se a pessoa perde um, só vai de 4 em 4 anos. E a realidade desmente esse falso dilema, porque nós estamos vendo que o Congresso, sendo anual, a cada ano vem mais ortopedistas. Então, eu acho que isso é uma discussão que não tem razão de ser. Está consagrado pelo uso, né? E que o Congresso tem que ser anual. E pronto. A única questão é se a sociedade teria condições ou não. Isso é um problema da sociedade poder organizar ou não. Se a sociedade pode, para os membros, só é bom, não é ruim, só pode ser bom. Se você tem mais chance, mais oportunidade de comparecer, só é bom, não tem nada de mal nisso, eu acho. Obrigado, Carlos. Nós vamos parar no Arnaldo aí, porque depois a gente precisa passar para o próximo tópico do Samuel. Então, o Congresso, ele reúne as pessoas que são generalistas, mas também reúne as pessoas que são especialistas. Tem as duas coisas. Mas muitas vezes a gente vê aulas excelentes, palestrantes internacionais e salas vazias, 3, 4 pessoas assistindo aulas que poderiam ser muito melhor exploradas. Então, eu acho que talvez no Congresso deveria haver uma propaganda do Congresso. Você tem só o título da aula, mas a que se vale aquela palestra? Quer dizer, explorar melhor para aqueles que vão ver uma coisa mais especializada, aqueles que vão ser mais... Quer dizer, fazer uma propaganda melhor da programação científica para que estimule as pessoas a realmente assistir aquilo que eles querem. Não ficar... Quer dizer, eu acho que fica muito jogado. Não há propaganda daquilo que a gente realmente quer fazer. Eu acho que seria uma sugestão. Muito obrigado. Romeu. Bem, eu tive a honra de você me escolher para presidente da Comissão Científica e cabe agora
dizer exatamente o que a gente pensa dessa desmotivação do Congresso. O que a gente tem achado, a gente tem discutido, e eu acho que está na hora da gente já começar a tornar público qual é a ideia que a gente tem sobre o formato do Congresso, é que ele tem que ser absolutamente participativo. Eu acho que o que desanima a pessoa hoje é chegar e ver doutor Romeu, doutor Fulano, dar uma palestra e ele não tem direito de participar. Então, a ideia de Geraldo, a ideia de João, minha e de Adalberto Visco, é que o Congresso tenha um formato diferente à parte científica, seja absolutamente participativo. Então, vamos dizer que eu tenho uma conferência de 10 minutos e nós vamos ter 20 minutos. Isso nós estamos montando ainda, pensem. Mas ele tem que ser participativo. Então, as pessoas que têm que votar, a pessoa tem que vir aqui para esse microfone, do jeito que a gente está vindo, para expor suas ideias. E não engolir o que eu estou dizendo. Então, eu acho que com isso a gente vai motivar muito esse Congresso. Está entendendo, Geraldo? Eu acho que esse vai mudar o perfil. Daqui a alguns anos vai mudar novamente. Mas ele cansou e a pessoa não aguenta estar na sala ouvindo quem quer que seja. Catral, vai ficar 5 pessoas na sala. Não adianta. Se você não participar, não adianta. Então, essa eu estou trazendo para vocês já terem uma ideia do que é que nós estamos tentando fazer no próximo Congresso. Então, essa a minha obrigação. Arnaldo. Então, rapidamente, eu ia falar essencialmente o que já acabou de ser dito aqui agora, mas só queria lembrar uma coisa. Pela CNA, eu posso estar equivocado, mas para a Comissão Nacional de Acreditação, todas as sociedades agora têm que ter um congresso anual. Porque você tem que todo ano oferecer pontuação para a pessoa poder fazer a acreditação. Então não tem como mudar isso. Talvez alguém aí da estrutura saiba, eu realmente não sei te responder. Bom, vamos passar para a votação, que o nosso tempo se esgotou. Podia projetar, por favor? As perguntas são bem claras, quer dizer, as respostas são, ou as opções são claras aí. A primeira delas, assim, é início das atividades da residência, vezes a prova do TEOT. Qual seria a primeira opção é manter as datas atuais ou mudar o TEOT para fevereiro? Não, eu acho que aí a gente não vai ter alternativa. Pode deixar sua parte lá na minha mochila que ela vai te dar bem aí. Bom, vamos para a próxima pergunta. Na sua opinião, a forma impressa de prova escrita do TEOT compromete a qualidade do exame? Não. Fica não. Tá bom? Já viu? Fica bonito pra caramba. Boa qualidade. Boa qualidade. Muito boa. Os residentes mesmo falam, porra, foto bonita. Não, claro que não. Aí... Perfeito, perfeito. Bom, vamos passar para a próxima. Você é favorável à descentralização do exame do TEOT? Da prova escrita, é claro. Vocês verem que as diferenças não foram talvez tão grandes como muita gente imagina, né? Bom, e a próxima pergunta refere-se ao valor da inscrição. Segundo a SET, enfim, apurou essa informação, o exame da SBOT, a inscrição do residente é muito mais barato do que as outras sociedades. E aí a pergunta é assim, se você é favorável ao aumento da inscrição para o TEOT, ou seja, com o critério de alinhar as outras sociedades. O quê? Quanto que é as outras? Não, veja bem, existe um valor para que isso foi apurado pela SET, que nós estamos desalinhados com o mercado, vamos dizer assim. As outras sociedades de especialidade cobram mais caro.
sinceramente, eu não tenho esse número. Assim, se nós devemos nos alinhar aos outros, nós devemos continuar da maneira que nós estamos. Quer dizer, essa seria a pergunta no primeiro momento. Porque se as outras especialidades, que são, eventualmente, tem um exame de especialista muito menos organizado que o nosso, porque cobram mais caro, entendeu? Então, essa seria a premissa. Também, você vê que a vida não é fácil. Bom, eu vou encerrar minha primeira participação. Muito obrigado pela atenção de vocês todos. Eu acho que, com certeza, essas informações só podem nos ajudar a continuar, enfim, desenvolvendo a sociedade para que ela seja cada vez maior. Eu gostaria de convidar o Dr. Robson Paixão, que vai assumir a segunda parte desse fórum, e vamos conversar sobre o tópico de defesa profissional.